Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, e dos versículos do 13 ao 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu o pão, os pães, e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, somos novamente alimentados com este Evangelho que foi trazido para nós ontem, no domingo, no dia do Senhor. Mas hoje nós vamos olhar para esse Evangelho com uma nova perspectiva. Comecemos olhando pelos números: 5 pães e 2 peixes, para alimentar toda uma multidão. Os números na Bíblia têm todo o significado. 5 e 2, 7. 7 dias para que Deus construísse construísse tudo, né? É o número da perfeição. Em 7 dias, Deus criou todas as coisas. 7 também, o número dos nossos sacramentos. Os 7 sacramentos, os 7 dons derramados sobre todos nós. As 7 bênçãos que nós nos consagramos quando recebemos cada sacramento ungido em nossa vida. Então, os números têm toda uma importância na palavra de Deus. Depois de alimentar toda aquela multidão, sobraram o quê? 12 cestos cheios. As 12 colunas da igreja, os 12 apóstolos, são agora responsáveis para continuar a missão, para continuar levando esta palavra, a palavra que alimenta, que sacia, a palavra que mata a fome do povo de Deus. Então, é forte para nós esses 2 números, para compreendermos que há uma simbologia e todo um significado para a nossa vida. Que nós também deixemos-nos ser alimentados por essa palavra e, saciados do pão da palavra, possamos também ter uma atitude e ao encontro do nosso irmão para também saciar a fome, partilhando o nosso pão de cada dia. É um pouquinho de cada um que faz o milagre acontecer. O milagre acontece com a partilha, é a perfeição, é se tornar discípulos, porque nós também estamos cheios da graça de Deus. Uma boa semana para todos e que a palavra de Deus alimente a nossa alma e o nosso espírito e nos faça viver o verdadeiro chamado do nosso sacramento do batismo. Primeiro sacramento, chamado à vida, chamado a se tornar discípulos, filhos e filhas de Deus. Que Deus nos abençoe.